Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta pequena cerimónia de discussão e debate sobre um problema muito interessante e muito importante e o lançamento de um livro também muito importante e muito interessante. Eu estou a abrir esta sessão por infelicidade, a doutora Ana Paula Gabriel ainda não pôde chegar por motivos de força maior, é ela que vai presidir a sessão, por enquanto preside a sessão em espírito, é ela que eu agradeço a cedência desta sala maravilhosa para termos este pequeno encontro e vamos começar, e quando ela chegar terá sempre a oportunidade de se dirigir a todos os presentes. Eu quero saudar a presença do professor Manuel Villaverde Cabral na ponta esquerda da mesa, do Dr. Pedro Moura Ferreira, que foram os principais autores deste trabalho, os processos de envelhecimento em Portugal, que creio já viram pelo menos o livro, e de toda a equipa que com eles, ainda não estão todos, mas vão estar todos em breve, que com eles trabalharam. Permitam-me também que saúde muito especialmente o velho amigo, de quem sou admirador, Mário Zambojal, que vocês todos conhecem certamente dos últimos 40 anos de televisão e de jornais, e para o que lhe havia de dar nesta idade, já tinha idade para ter juízo, pois pura e simplesmente, desde há 2 ou 3 meses, é diretor de um jornal chamado Sénior, nem mais nem menos. Eu felicito por ele ter aceitado, por ele estar à cabeça do jornal. Este estudo sobre os processos de envelhecimento em Portugal foi um estudo encomendado há cerca de 2 anos, 3 anos, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a que tenho a honra de presidir. Foi encomendada simultaneamente ao professor Manuel Villaverde Cabral e à equipa que ele formou com o Pedro Moura Ferreira em particular, à sua equipa, a ele e ao Instituto de Envelhecimento. Eu digo em simultâneo porque o professor Manuel Villaverde Cabral é também o diretor do Instituto de Envelhecimento, que foi criado nessa altura numa parceria entre a Universidade de Lisboa Clássica, o Instituto de Ciências Sociais e talvez com a ajuda e o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, é verdade. Nós em Fundação Francisco Manuel dos Santos, não fomos parceiros na fundação e na organização, mas quisemos ser mesmo parceiros na elaboração de trabalhos e estudos, e as nossas primeiras encomendas foram feitas ao Instituto, e espero que as primeiras encomendas que o Instituto tenha recebido tenham sido as nossas também. Eu vou passar a palavra muito rapidamente aos autores, daqui a 2 ou 3 minutos, e depois dos autores ao Mário Zambojal, que nos vai falar do que ele quiser. Tem vida e talento e experiência para falar, e direito a falar do que entender sobre estes temas, com certeza. Mas deixem-me antes fazer 3 ou 4 observações. Felizmente que já não se fala hoje dos velhos e dos idosos, esses nomes que se trocam. Eu continuo a falar de velhos e de mim falo. Mas já não se fala hoje como se falava há 10 anos ou 15. Isto é como se fosse um drama, uma coisa terrível, um drama terrível. Felizmente as coisas estão a melhorar e as pessoas começam a perceber que ser velho não é defeito, porque há 10 ou 20 anos era defeito. E quando se pergunta então quais são os grandes problemas da sociedade portuguesa, há sempre alguém que diz, a velhice. Bom, eu, a acreditar na estatística, a minha esperança de vida quando nasci era de 56 anos, já devo 16 ou 17, felizmente, porque o envelhecimento foi o que foi e a sociedade envelheceu por isso. Verdadeiramente o problema é as sociedades não estarem preparadas para isso. As sociedades, através das políticas sociais, através da saúde, da medicina, da ciência, de toda a espécie de instrumentos, as sociedades souberam, e as populações, as pessoas, elas próprias, souberam ter uma vida ou mais saudável, ou mais longa, ou mais higienicamente mais proveitosa, e souberam viver mais tempo. E isso é um feito das sociedades poderem viver mais tempo. Pois, evidentemente, há problemas. Há sempre quem pergunta viver até quando, até onde, e aos 100 anos, e aos 110, e aos 120, e aos 140. E, de facto, ao que consta hoje, o corpo humano e toda a biologia humana não está feita para durar 140 anos. Mas entre os 60 e os 80 e os 90 há muito ano ainda para viver.
Este livro é um livro com um inquérito prático, não é um livro feito só de opiniões e acho que, pelo contrário, é um livro que repousa no essencial, repousa em trabalho de observação, trabalho de inquérito, de questionário, são pessoas a falar, a responder, a dizer o que fazem, como fazem, o que vivem, o que pensam e o que querem. E não sei se é exatamente a primeira vez, também não interessa muito, mas é dos primeiros trabalhos em profundidade sobre os comportamentos, as atitudes e as experiências das pessoas com certa idade. Depois o Manuel e o Pedro vos dirão mais pormenores se quiserem saber o que foi a amostra, quem é que foi investigado, quem é que foi inquirido, quem é que foi analisado. O trabalho, que eu não vou resumir a eles, a que compete isso, tem, entre outros méritos, tem o de tentar de perceber que não se consegue olhar para este problema da mesma maneira que no passado. Tem que se rever os conceitos e tem que se pensar com o espírito aberto, a cabeça aberta, e tem que se pensar no que é exatamente a reforma, quando é que pode começar a reforma compulsiva, a reforma obrigatória, a reforma facultativa, a que idade é que há a reforma, o trabalho, até onde é que pode ir o trabalho, até onde é que pode ir o emprego, e se nós não estamos disponíveis para discutir isto em total abertura, sem ideias pré-concebidas, nós não conseguiremos resolver os problemas que são reais, os problemas financeiros, os problemas do emprego, do trabalho, os problemas da organização, até da circulação das pessoas na cidade e nos espaços públicos, o problema do urbanismo, da construção de edifícios. Tudo isto são problemas de tal maneira, da cultura, da educação, da formação ativa, da educação permanente. Eu sei que há aqui pessoas envolvidas em universidades séniores, em instituições de formação permanente e contínua. Se nós não estamos disponíveis para abrir a cabeça e ver as novas ideias, então não conseguiríamos resolver os problemas, porque é verdade que nas últimas décadas as sociedades, e dentro das sociedades os sistemas políticos, as autoridades, as elites e os dirigentes políticos têm-se preocupado muito mais com as camadas de baixo que com as camadas de cima. Isto é, houve mais trabalho, mais financiamento, mais dinheiro, mais esforços, mais invenção para tudo que é jovem do que para tudo que é mais de 40 ou 50 anos. E digo 40 ou 50 anos porque é o que está a acontecer. É muito frequente, sobretudo no mundo empresarial, por exemplo, com 50 anos, está fora, acabou. Ora, isto é por um lado, é de uma enorme crueldade, não compatível com a dignidade humana, por outro lado, é de um enorme desperdício, é de um enorme desperdício, e tratar das pessoas todas não é só uma questão de compaixão, não é sobretudo uma questão de compaixão, é uma questão de dignidade humana, e é assim que nós pretendemos que se olhe para o problema. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem muito orgulho em apresentar hoje este livro a público, em felicitar os seus autores e os seus responsáveis pelo contributo que deram em toda a liberdade. A Fundação preza, acima de tudo, preza a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de estudo, de investigação, qualquer que seja o ponto de vista, a Fundação tem a obrigação de permitir que haja um confronto de debates e de ideias. Nós, nos estudos que nós pedimos aos especialistas para fazerem, nunca temos caderno de encargos teóricos, cadernos de encargos ideológicos, ou termos de referência doutrinários. Não. As pessoas são livres e respondem pelas suas opiniões e tomam responsabilidade pelas suas responsabilidades. Eu termino aqui com uma pura alusão a uma das ideias mais odiosas de toda a minha vida. Tem talvez 50 anos. E um dia entrei numa livraria e vi um livro à venda e o livro chamava-se Limite de Idade. Como é que se chama? Limite de Idade. Eu estou a olhar à volta e algumas pessoas estão a sorrir, sabem que foi um maravilhoso livro escrito por Vitorino Nemésio e que se chamava Limite de Idade. E que era um homem que dizia, era um poema, dizia, a idade tem um limite. Eu cheguei ao limite de idade, recebi uma carta da universidade dizendo que o senhor atingiu o limite de idade. Isto é inaceitável, inadmissível. Felizmente, espero eu, que já não exista disso. Manuel Oliveira de Cabral, a palavra é tua. Primeiro o Pedro. Sim, se não te importas. Pedro Moura Ferreira. Ele não tem, ou tem aqui.
O meu papel aqui, muito boa tarde, é contar um pouco a história deste livro, que é o mesmo contar a história da investigação que foi levada a cabo por uma equipe do Instituto de Envelhecimento, conforme já foi referido. Eu começaria talvez por assinalar as duas ideias que estão na base deste percurso de investigação. A primeira convida a analisar o envelhecimento como um processo e não como um grupo etário específico, cuja constituição resultaria da transição para a reforma e do consequente abandono da vida ativa. Isto porque o envelhecimento é, do ponto de vista biológico, mais contínuo do que descontínuo, não havendo uma transição fixa para a velhice. As mudanças na idade tendem a introduzir transições graduais, tornando arbitrária a idade da reforma como definição da entrada na velhice. A falta de um marcador que introduza uma descontinuidade na experiência social dificulta, sem dúvida, o reconhecimento de uma fase da vida homogénea, bem como de um grupo etário com atributos ou interesses comuns além da idade, e contribui para a representação do envelhecimento como processo. A adoção da perspectiva do curso de vida permite ainda analisar o envelhecimento como resultante de trajetórias anteriores, especialmente as que relevam do campo profissional. A ocupação do tempo durante a inatividade, a partilha de sociabilidades, o envolvimento em atividades coletivas ou a persecução de interesses pessoais depende em grande parte dos condicionalismos cognitivos, motivacionais, sociais e de saúde que se desenvolveram ao longo das biografias pessoais, tendo como pano de fundo enquadramentos geracionais e históricos precisos. Estes enquadramentos delimitam o campo do envelhecimento, estabelecendo determinações e condicionando opções. Conforme a preciosa anotação sociológica de Norberto Elias, que foi um dos sociólogos que nós mais seguimos, segundo a qual, do mesmo modo que o sentido que cada um de nós atribui à vida é socialmente diferenciado, também existe uma óbvia conexão entre a maneira como uma pessoa vive e a maneira como uma pessoa morre. Ora bem, é esta decisiva conexão social entre a forma de viver e a forma de envelhecer e morrer, concomitante às ameaças da fragilidade da saúde física e mental, do estigma e da quebra dos laços sociais, bem como às múltiplas formas de dependência que pesam sobre os mais velhos, foi isto que nos competiu documentar e analisar enquanto investigadores. E se esta era a nossa primeira ponto de partida, a segunda ideia da investigação assentou na necessidade de analisar a transição entre a atividade e a inatividade. O envelhecimento da população tem chamado a atenção para a inevitabilidade do prolongamento da vida ativa, não só devido à necessidade de compensar financeiramente o desequilíbrio entre ativos e inativos, mas também à necessidade de garantir a inclusão social dos idosos num horizonte de longevidade acrescida. Para que não se produza a marginalização dos idosos, é necessário criar condições que permitam às pessoas sentirem-se motivadas para prolongar a vida ativa, desde que tenham condições de saúde para o fazer e que as condições de trabalho o possibilitem. É por isso que a política de envelhecimento ativo aspira a flexibilizar a separação rígida entre a atividade e a inatividade, ao mesmo tempo que pretende alterar as condições sociais do trabalho de forma a garantir o prolongamento saudável da atividade profissional. Apesar de estarem a ser fortemente impulsionados pelas pressões financeiras sobre o sistema de segurança social, as reformas em torno do prolongamento da idade ativa visam também adaptar os indivíduos e a sociedade a um cenário em que as pessoas vivem mais e se mantêm saudáveis por mais tempo. Atendendo a que esta adaptação demorará tempo,
é importante, desde já, problematizar a aceitação destas mudanças por parte dos indivíduos, visto que, sem a sua aceitação, a preparação para o seu próprio envelhecimento poderá ficar comprometida, tornando ainda mais difícil a implementação de medidas que visem criar as condições necessárias ao prolongamento da vida ativa. Portanto, foram com essa base dessa ideia, com estas duas ideias principais, que nós lançamos a investigação e que se desdobrou, digamos, em 5 domínios principais e que corresponde, cada um destes domínios, que corresponde a cada um dos capítulos deste livro que hoje é lançado publicamente. E, portanto, o primeiro capítulo mostra como a adoção da perspectiva do processo na abordagem do envelhecimento tem como corolário afastar desde logo a ideia de que estamos perante um grupo de fronteiras etárias bem delimitadas ou definidas a partir de um critério de entrada como a reforma. O importante é dar conta das mudanças que ocorrem nos indivíduos à medida que se aproxima o fim da atividade ou se observam alterações em consequência do seu próprio envelhecimento ou a ele associadas, como, por exemplo, a viuvez. Neste sentido, o limiar dos 50 anos, situado ainda longe da representação social da velhice, permitiu estabelecer uma fronteira a partir do qual se registaram as trajetórias e as mudanças sociais concomitantes ao envelhecimento. De certa forma, a investigação procurou descrever as trajetórias profissionais, e também as trajetórias familiares. O segundo domínio, ou seja, no ponto de vista do livro, o segundo capítulo, corresponde ao estudo das redes sociais. O objetivo foi reunir um conjunto de indicadores que pudessem caracterizar as situações relacionais dos indivíduos, desde as situações de isolamento até aquelas que envolvem a participação em vastas redes que se revelam críticas à luz dos estudos sobre o capital social. De um ponto de vista do envelhecimento, é essencial inventariar a participação em diferentes tipos de redes sociais, designadamente as redes de ajuda e de solidariedade, bem como as redes familiares e de amizade. A envolvente social que as redes implicam tem também impacto na saúde. O isolamento social provocado por falta de contactos e de reconhecimento social está associado à solidão, à depressão e até a doenças de foro mental. O prolongamento das redes sociais, proporcionado pela vida ativa, ajudaria a combater o isolamento à medida que o indivíduo envelhece e, possivelmente, graças a uma maior estimulação humana, contribuiria também para contrariar ou retardar os estados de dependência ou mesmo de demência que uma parte significativa dos indivíduos acabará mais cedo ou mais tarde por atingir. Nesta perspectiva, as redes sociais afiguram-se como uma espécie de profilaxia do próprio processo do envelhecimento. O terceiro capítulo do livro fala-nos da participação social, onde se estabelece uma diferenciação entre a participação formal e informal. Na primeira, consideramos a pertença associativa e a participação em atividades orientadas para a terceira idade, que podem assumir estatutos variáveis, como de dirigente ou de participante, e que se apresentam como o elo mais significativo para assegurar a inclusão social no sentido da participação na vida coletiva de que nos falam as teorias do capital social. A participação informal contempla as atividades de convívio e a prestação de cuidados. No capítulo 4, debruçamos sobre as ocupações e atividades de tempos livres e de lazer. Evidentemente, a importância de cada uma destas ocupações altera-se ao longo da vida e varia de indivíduo para indivíduo, em função da sua localização social, a qual depende de vários fatores, como o sexo, a idade, a escolaridade, o estado civil e a situação profissional. Da articulação das diferentes ocupações, resultou um perfil de envelhecimento ativo
cujos preditores sociodemográficos confirmam a hipótese da pesquisa, segundo a qual estas práticas são predominantemente adotadas pelos indivíduos mais escolarizados e com rendimento mais elevado. O envelhecimento ativo implica, pois, um conjunto de orientações pragmáticas das quais seria difícil alguém discordar, mas exatamente porque essas orientações estão longe de ser seguidas pela maioria da população, é indispensável identificar as condicionantes sociais que favorecem a adoção dos comportamentos ativos e saudáveis e as que, pelo contrário, dificultam ou impedem mesmo a prática desses comportamentos. O estado de saúde e de bem-estar constituem o último capítulo deste livro. Naturalmente, o envelhecimento ativo e saudável depende em grande parte das trajetórias passadas, enquanto condicionantes inevitáveis não só do estado de saúde, como também das disposições cognitivas em relação à saúde. São, portanto, estes 5 domínios que eu tentei aqui resumir e apresentar algumas das pistas pelos quais a investigação caminhou, que constituem, portanto, o núcleo dos resultados que este livro e esta investigação produziram. Como o tempo é breve, eu talvez passasse a referir algumas das conclusões deste estudo, talvez as 3 conclusões mais salientes e que estão consubstanciadas na última parte do livro. Uma primeira conclusão diz-nos que a adoção das práticas associadas às recomendações do envelhecimento ativo por parte dos séniores é claramente minoritária. Apenas cerca de 30% dos entrevistados é que, de uma maneira ou de outra, revelam práticas que incorporam aquilo que hoje se chama ou é por envelhecimento ativo. Em compensação, observou simultaneamente que mais de metade da população sénior, situada na faixa etária dos 50 a 64 anos, apresenta taxas de adesão às práticas associadas ao envelhecimento ativo quase 5 vezes superiores à do segmento mais idoso. Isto significa que a evolução previsível dos determinantes sociais de adesão a essas práticas, nomeadamente a escolaridade, leva a crer que a gradual substituição das atuais cortes fará com que os séniores portugueses apresentem, num futuro próximo, um perfil de adesão sociocultural às práticas de envelhecimento ativo bastante mais consentâneo com as recomendações das agências internacionais. Por último, confirmou-se que, contrariamente àquilo que a ideologia do envelhecimento ativo parece por vezes induzir, o efeito da idade, em suma, a combinação dos efeitos biofisiológicos, cognitivos e sociais do curso de vida, tende a exercer o seu impacto virtualmente a todos os níveis da existência dos indivíduos, confirmando, portanto, as teses, por mais atenuados e dilatados no tempo que esses efeitos sejam, da desvinculação gradual dos mais idosos em relação à participação na vida social e até familiar. Em suma, e para concluir, talvez, para darmos também tempo para debater estas questões, o nosso estudo revela que em Portugal os processos de envelhecimento estão a conhecer uma mudança muito significativa, na qual a maioria dos fatores em jogo, nomeadamente a adoção de práticas de envelhecimento ativo, parece convergir no bom sentido, isto é, no de uma vida mais longa, com mais qualidade e também com maior capacitação individual e coletiva. E aqui me fico. Muito obrigado, Pedro. Vou dar a palavra ao Manuel Vilaverde Cabral. Só depois é que falará o Mário Zambojal. Eu vou pedir para transformar. Eu creio que há bocado acabei por não referir os nomes dos restantes 3 membros da equipa de trabalho. Quero fazê-lo agora fazendo justiça, que é o Pedro Alcântara da Silva, a Paula Jerónimo e a Tatiana Marques. Eu creio que olvidei há bocado, mas os nomes estão na capa do livro para poderem ver. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Já têm, portanto, uma ideia razoável daquilo de que o livro trata e até dos seus principais resultados, aos quais eu voltarei um pouco e projetar uma ou duas ideias para o futuro. Mas antes disso tenho que fazer, e dividi essa tarefa com o Pedro Moura Ferreira, tenho que fazer, em primeiro lugar, saudar a audiência de pessoas amigas, de profissionais, de colegas desta área, e isso é-nos particularmente grato ao cabo deste trabalho. Em termos de agradecimentos, obviamente o primeiro agradecimento vai para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que assumiu o grosso dos encargos, quer dizer, com este projeto. Um agradecimento que me permitirão ao António Barreto, um colega de 40 anos, do outro lado do corredor, e, portanto, a negociação, digamos assim, sobre a realização do projeto, que envolve uma parte onerosa, que é o inquérito a 1000 séniores representativos da população portuguesa continental dos 50 anos para a frente, excluindo, aliás, até por lei, as pessoas, enfim, inibidas de responder, o que tende ligeirissimamente, mas eu creio que não tem relevância estatística, a melhorar, digamos assim, o quadro. Portanto, o idoso mais carente, mais incapaz, escapava, quer dizer, à própria possibilidade de ser entrevistado. No limite não compreenderia, não poderia responder, alguém teria eventualmente de responder por ele. Portanto, isso acontece, enfim, em todos os países, a não ser em estudos específicos, quer dizer, sobre com essas pessoas, de modo que nós estamos muito, enfim, pensamos que a amostra aí medida, digamos, para a frente e para trás pelos seus resultados é bastante robusta. Portanto, um grande obrigado, quer dizer, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, um obrigado muito sincero ao António Barreto, que, aliás, na altura, e já referiu, nos encomendou um outro estudo que nós subcomissionámos, digamos assim, ao colega Mário Lessa Bandeira e à sua equipa, e que está a terminar muito em breve um estudo que o António Barreto especificamente solicitou de retrospectiva e prospectiva do envelhecimento em Portugal, e vamos ter, enfim, muito em breve, digamos, as hipóteses mais fundamentadas possíveis neste domínio. Um obrigado a todas as pessoas da Fundação, que foram encantadoras e continuam a ser, com a sua presença, e eu permito-me distinguir Isabel Vasconcelos entre elas, como tendo sido, enfim, aquela com quem nos correspondíamos às vezes, várias vezes por dia. Eu tenho que agradecer, o António Barreto, de resto, já evocou, em mente, a Fundação Carlos Gulbenkian. O Instituto do Envelhecimento foi promovido pela Fundação Carlos Gulbenkian, foi ela que decidiu, com opiniões entre a presidente do Oxford Institute of Aging, Sarah Harper, o professor João Lobantunes, que foram, digamos, decisivos, na sequência de um curso que ele, aliás, depois editou, chamado Curso de Vida, de criar ou dar umas condições iniciais para a criação de um grupo de investigadores que mantivesse, digamos assim, a chama destes estudos. Não que eles não existissem, como existem, evidentemente, em particular, diria talvez até de uma forma mais ativa entre os psicólogos sociais no Porto, em particular, e outros grupos. Nós nunca tivemos a pretensão de monopolizar os estudos neste domínio, antes pelo contrário, partimos num terreno, quer dizer, que não estava vazio, e onde a Fundação também já estava presente, através dos pelouros da saúde e do desenvolvimento humano, como se chamavam na altura, e foi extremamente importante. Aliás, há uma parte, digamos assim, da equipa que é sustentada justamente, quer dizer, pela Fundação Gulbenkian. O Pedro Moura Ferreira, ele pertence ao Instituto de Ciências Sociais, onde o Instituto de Investimento ficou alojado, e eu agradeço ao Instituto de Ciências Sociais de nos acolher, de nos ceder, digamos assim, a inteligência que dispõe, na figura do diretor Jorge Vala, que eu julgo que ele queria vir, mas que não conseguiu eventualmente chegar.
Naturalmente agradeço aos colaboradores do estudo, que já são agora conhecidos, Pedro Moura Ferreira, o mais sénior, Pedro Alcântara da Silva, que trabalha há mais de 10 anos comigo na área da saúde, e por essa via já estávamos muito, quer dizer, em cima dos séniores, e das mais jovens, a Paula Jerónimo e a Tatiana, que já não está connosco, Tatiana Marques, mas com quem contamos sempre. Eu vou voltar muito rapidamente às 3 conclusões principais e acrescentar 2 pistas, digamos assim, para o futuro. E um grande agradecimento, peço desculpa, à sua presença, sim, à sua presença, e estamos agora, e daqui a 5 minutos estaremos interessados em ouvir as suas reações àquilo que lhe parecer mais importante. Portanto, dito isso, eu repito só para memória aquilo que consideramos as 3 principais conclusões do estudo. Portanto, o facto de práticas. Nós fizemos um exercício original. Podíamos ter ido perguntar às pessoas: já ouviu falar do investimento ativo? Ouvi, não ouvi? Abre chaveta? Pratica, não pratica? O que é que acha? Etc. Seriam sempre meras opiniões. E em muitos casos, ainda por cima, descobriríamos que não conheciam, mas podia acontecer, inversamente, que o praticassem, sem o saber, como se o julgam. Que é porque o investimento ativo não é para saber de cor, existem recomendações das grandes organizações internacionais, existem manuais, e, portanto, quem quiser saber o que é muito fácil, resta saber o que é que as pessoas efetivamente fazem e, concretamente, portanto, na passagem, como já foi dito, do trabalho para a inatividade, a questão do trabalho doméstico, saber que lugar, portanto, protagonizada em geral, mas não só, não exclusivamente pelas mulheres, que valor é que tem, quer dizer, digamos, neste paradigma do investimento ativo, como o melhor que podemos fazer em termos cognitivos e físicos, no sentido de mais anos de vida com mais qualidade. Os anos de vida, muitos já são garantidos demograficamente, mas é preciso, digamos assim, vivê-los, vale a pena vivê-los com qualidade. E nós, portanto, foi isso que fizemos de baixo para cima, não é? Um bottom-up, e obtivemos um perfil, através de um conjunto de uma dúzia de atividades, que no fundo funcionam como um índice, e que poderiam ser associadas às dietas, que poderiam ser associadas a determinados hábitos de saúde que são recomendados, os médicos e os profissionais de saúde tratam disso, e que nos deu para o universo dos 50 anos para cima cerca de 30% de pessoas que praticavam normalmente ou até mesmo ativamente, ou seja, é um número que pode parecer fraco, e vamos descobrir que não é, e não o é por 2 razões. Primeiro, as mulheres ficam um pouco para trás porque o perfil atual, sobretudo para as pessoas mais velhas, mais idosas, que são 4 em cada 5 do sexo feminino, ficam prejudicadas porque o seu perfil de comportamento é um bocado diferente, bastante diferente do dos homens, como de resto o das atitudes e das posições e representações perante o bem-estar, etc. E segundo motivo, porque a partir de uma ventilação da amostra entre as pessoas de 50 a 64, de 65 a 74, 75 em frente, nós observamos, como aliás já foi referido rapidamente pelo Pedro, que há uma mudança extremamente acelerada. De facto, a diferença entre uma pessoa muito idosa, com mais de 75 anos, não podemos dizer mais, mas com mais de 75 anos e com o nível mínimo de escolaridade, que é muito frequente nessa faixa etária ainda, portanto que seria, digamos, a primária ou menos, e uma pessoa da casa dos 50 a 64, com o nível universitário, a diferença de adesão aos princípios gerais do investimento ativo é de 1 para 100, quer dizer, é infinita, quase praticamente, até porque os primeiros praticamente não existem. Portanto, isto leva-nos a concluir que a simples substituição quase mecânica das atuais coortes fará com que os séniores portugueses apresentem num futuro bastante próximo, enquanto uns, enfim, poderão falecer e outros chegarão
à senioridade e contando com ela a partir dos 65, por motivos, enfim, práticos, um perfil, portanto, vão apresentar um perfil de adesão sociocultural às práticas de envelhecimento ativo bastante mais consentâneo com as recomendações das agências internacionais. E quando referimos o cultural, estamos a pensar em particular as diferenças de género, portanto, os homens e as mulheres culturalmente vão se, digamos, organizar de forma diferente, e a escolaridade é o grande preditor, como também já foi referido, e como a escolaridade realmente aumentou e continua a aumentar de uma forma substancial, é ceteris paribus, quer dizer, e enfim, colocando a crise atual entre parênteses momentâneos, nós temos a certeza de que vamos melhorar rapidamente neste campo. Dito isso, essa é a dimensão, digamos assim, que eu gosto de chamar pragmática do investimento ativo, cujo efeito sobre o estado de saúde é, de facto, sozinho o mais elevado. A idade pesa, o género pesa, tirando a saúde e os impedimentos físicos, é, efetivamente, um investimento ativo. O conjunto dos determinantes sociodemográficos é muito forte. E isso é o que faz sentir, digamos assim, o elemento um pouco ideológico que tem o investimento ativo, como se as recomendações fossem adotadas por cada um por sua real vontade. Não são, infelizmente, como dizia Elias e já foi citado, assim como se nasceu, assim como se cresceu, assim como se viveu, assim como se trabalhou, assim se envelhece e assim se arrisca também a morrer. Ora bem, portanto, nós constatamos, e acredito que no caso da sociedade portuguesa isso seja hoje mais marcado do que já o é noutras sociedades mais desenvolvidas, em que, portanto, há uma indiferenciação crescente perante a adoção do investimento ativo, no melhor sentido, mas há sempre um elemento ideológico, há um elemento para citar de novo Elias, o que ele chama do arrefecimento dos laços sociais. Ele escreveu isso, tinha 80 e tal anos e ainda viveu 10 anos de experiência, em todo caso, introspectiva, no melhor sentido, ele tinha. E, portanto, nós somos obrigados a reconhecer que, sobretudo no grupo etário mais elevado, e temos que ter presente que, neste momento, a década etária com maior crescimento na população portuguesa são as pessoas com 80 anos e mais. Não são as pessoas com 70 anos e mais, já são as pessoas com 80 anos e mais as que estão a crescer mais rapidamente, portanto a aproximar-se dos 90, e vão aumentar os centenários, e já há estudos sobre os centenários noutros países, e haverá seguramente um dia em Portugal. Há aquilo a que eu chamo, traduzindo um pouco do francês, o autor francês que nos inspirou, fala de déprise. Prise é segurar. Méprise é enganar-se, é agarrar o enganado. Déprise é, como quem diz, deixar a mão, abrir a mão. Dá um exemplo extraordinário e que ilustra tudo, que é a desmotorização. Quando a pessoa, por qualquer motivo, não pode, deixa de poder conduzir e, portanto, entra numa dependência na qual até habitualmente não se pensa. Pensa-se noutras dependências. Nós encontramos um valor para as dependências da ordem dos 15% a 20% para as pessoas dos 65 anos e mais, e que, devo dizer, me surpreendeu para melhor. Ao nível dos 50 aos 64, não existe. Há situações pessoais, mas, digamos, não constitui um problema, já constitui um problema para entre 5% a 10% dos... E há esta desvinculação gradual dos idosos em relação à participação na vida social e até familiar, e o exemplo que eu ultimamente tenho andado a chamar a atenção, porque é um dado do nosso estudo, é que, sem outra razão aparente, os avós, possivelmente mais os avós que as avós, veem menos os netos do que na faixa anterior, sem razão aparente. Portanto, há como que uma quebra dos laços sociais, para citar. Portanto, ora bem, a nossa análise, eu, enfim, reivindico para nós uma certa originalidade desta ideia do bottom-up, acabou por encontrar um resultado final sobre o investimento ativo dos séniores portugueses muito comparável ao estudo intensivo que então estava inédito e que estava a ser feito, no sentido de construir top-down, portanto um pouco indo não às pessoas, mas às estatísticas nacionais, uma quantidade de indicadores infinita, para construir um índice europeu de investimento ativo que apontava para 35% entre os portugueses,
na população dos 65 anos ou mais, o que mostra que os nossos 30 são conservadores no sentido estatístico e científico do termo, há 30% de certeza absoluta, e há possivelmente já mais cada dia, visto que a nível europeu se encontrou 35% do potencial seria 100, nenhum país ultrapassa 50, e Portugal está numa respeitável, razoável média europeia. Todos, provavelmente, a melhorar, e é sempre a mesma corrida. E podemos admitir que a inércia da desvinculação, digamos assim, que faz perder os ganhos do investimento ativo, que ela seja menor em países, nos escandinavos, que costumam ser os países para os quais olhamos como exemplo. Pode ser, isso iremos saber. Eles têm 3 grandes domínios, apenas para mencionar. O emprego, nós não encontramos que, de facto, há, digamos, uma melhoria atitudinal a esse respeito, por parte, concretamente, das pessoas que trabalham ainda que ainda estão empregadas na nossa amostra, que são uma minoria, evidentemente, visto que e a posição portuguesa é boa nesse campo, curiosamente, porque nós temos uma média de idade que pode, para o reformado pensionista, que pode parecer baixa, e talvez seja, que é da ordem de 62, mas está, mesmo assim, é bastante mais que a média europeia. E o facto de os senhores portugueses trabalharem mais tempo que a média dos europeus, dá-lhes pontos, salvo seja, no sentido de até porque os empregos de hoje também já não são, evidentemente, os das pessoas que têm agora 75, 80 anos. Portanto, há uma translação geral da própria sociedade. A participação social é fundamental, a nossa é fraca. Ter uma vida autónoma, saudável e segura. Eu posso dizer de outros estudos que fizemos, Pedro Alcântara Silva não me deixa mentir, que os portugueses às vezes queixam-se mais do seu estado de saúde, mas não vão mais ao médico por causa disso. E nós temos dados europeus para isso. Portanto, é um bocadinho, quer dizer, um lamentar, mas que também não tem uma tradução empírica que se poderia recear. Sentem-se muito doentes, vão correr todos para o médico. Não, sentem-se todos um bocadinho pior, que os ingleses em particular, que são estoicos e que dirão que estão bem, mas também não consultam, não vão mais, não recorrem mais ao sistema de saúde. E, finalmente, o ambiente geral, os recursos societais propícios ao investimento ativo, onde somos também fracos. Portanto, nós temos aqui, enfim, as estatísticas, que é justamente o que mais encontrarão e que eu espero não tenham amassado demasiado o Mário Zambujão. Para avançar, para distinguir bem a pragmática da ideologia do investimento ativo, o peso, e a ideologia está nisto, o peso dos determinantes sociais nas práticas associadas ao investimento ativo em Portugal é esmagador, é da ordem dos 40 e tal %, nos estudos que nós podemos fazer. Juntamente com a idade e o género, a escolaridade, o estatuto socioeconómico, o estatuto socioprofissional e o rendimento do agregado familiar, por esta ordem de peso estatístico, o conjunto dos determinantes sociodemográficos explicam perto de 46% da variância explicada. É um termo estatístico, mas dá uma ideia. Significa que o modelo não é mau, porque nós conseguimos explicar quase 50% das variações, portanto o resto é genética, é acaso, é acidente, é todas essas coisas que muitas vezes são consideradas até mais determinantes do que a dimensão sociodemográfica. Ora bem, o que acontece é que a adoção das práticas de investimento ativo constitui, de facto, a variável mais favorável ao bom estado de saúde, o que confirma, portanto, o seu caráter pragmático. Os seus determinantes, em compensação, ou mesmo em contrapartida, são praticamente os mesmos que o do estado de saúde, o que duplica, por assim dizer, o efeito do estado de saúde, reduzindo assim os seus benefícios pragmáticos, ainda muito numa sociedade como a portuguesa, a quem mais necessitaria deles. Basicamente, as pessoas mais idosas. No fundo, encontramos mais jovens, mais educados, a praticar. As mulheres, por exemplo, são sensíveis a argumentos relativamente espúrios, como a elegância, um certo culto do corpo, mas que, no resultado, é ótimo. Portanto, digamos, a moda do investimento ativo é boa. Quer dizer, porque alertará, pessoas.
mas revela um caráter ideológico que nós encontramos, que tem sido estudado e observado até em Portugal por colegas nossos, que, digamos, esta duplicação entre o Estado de Saúde e o investimento ativo, como se o investimento ativo dependesse única e exclusivamente da vontade individual de cada um e não depende. Quanto à desvinculação social ao longo da idade, basta citar as correlações da idade com uma bateria de índices e indicadores extremamente importantes, a escolaridade, o rendimento familiar, o estado de saúde, as redes pessoais e sociais, bem como a adoção das práticas do investimento ativo e as atividades outdoor. Foi uma aposta nossa a discriminar entre as coisas que as pessoas fazem, as mesmas, podem ser feitas em casa, podem ser feitas na rua. As que são feitas na rua têm mais impacto. Sair de casa é importante. O clima ajuda, aproveitemos, para verificar que a idade está efetivamente correlacionada com quase todos eles, sem exceção, mas é uma curva assim. Digamos, quando de facto se atinge os 75, ela aumenta. Eu tomo mais um minuto para uma perspectiva para o futuro imediato e que tem a ver com a questão da rede. E são possíveis. Os jornais em tempo fazem dizer coisas que não dizem. Para finalizar, uma perspectiva para o futuro imediato. Sendo o emprego e o domínio entre o desempenho dos sistemas portugueses acaba por ser comparativamente melhor à escala europeia, existe uma dimensão fundamental da ideologia do investimento ativo em grande profundidade, cuja, no livro está muito desenvolvido, cuja evolução permanece, todavia, mal definida, em virtude, talvez, até da própria conjuntura económica e financeira que nos apanhou a meio do trabalho. É a questão do trabalho sério, eu prefiro chamar assim. Este lado da mesa, todos na casa dos 70. Portanto, podemos, pelo menos, dizer a observação participada. É a questão do trabalho sério, ou seja, o duplo problema do adiamento da idade da reforma e do trabalho após a reforma, de que se fala bastante menos, em confronto com a dimensão da competição intergeracional no duplo terreno do mercado do trabalho e da solidariedade sistémica. Não estou a pensar na solidariedade familiar que existe e é importantíssima, mas agora estou a falar das gerações abstratas, entre si, os grandes grupos de idade, pelos quais todos passamos, e portanto não deveria haver conflito, porque as pessoas são as mesmas, os meus autores, é assim que, aliás, temos aquele problema. Portanto, o risco de conflito intergeracional no terreno do mercado de trabalho e da solidariedade ante o financiamento dos sistemas de pensões e até do próprio sistema de saúde. Ora, no âmbito limitado do nosso estudo, podemos dizer que há uma predisposição relativamente favorável ao investimento ativo por parte do segmento sénior mais jovem, dos 50 aos 64, nomeadamente no que respeita a cerca de metade dos indivíduos profissionalmente ativos, que revelam, efetivamente, uma atitude prospectiva favorável ao investimento ativo, tanto no sentido do adiamento da idade da reforma, como do trabalho após a reforma. E nós tivemos o cuidado de perguntar imediatamente, mas é porque os montantes das pensões são muito baixos, então você vai ser obrigado a trabalhar nisto. Não. Essa aparece em terceiro lugar. Primeiro, gosto do que faço. Segundo, sinto que é bom continuar a trabalhar. Portanto, são indicações minoritárias no conjunto, até porque o minoritário é o número dos que estão ainda ativos profissionalmente no conjunto dos séniores, mas é uma indicação de que a discussão pode e deve ser aberta, que não deve haver tabus e que uma ideia como a flexibilização, a simples supressão de uma idade de referência para a reforma, acompanhada de uma fixação de desconto, de um número de anos de descontos mínimo, de uma penalização, eventualmente, isto são posições minhas, não comprometem os meus colegas, uma penalização severa da antecipação da reforma e está decidido pelos governos portugueses há mais de 15 anos a fixação de um plafond, que no país que eu conheço bem, em França, existia já quando o lado era de 50 anos. Vai fazer exatamente 50 anos. Já deve ter sido mais longo do que dias. Há matéria suficiente para a gente discutir aqui um bocado.
Antes disso, vamos ouvir o Mário. Só 30 segundos. Como foi? Quando eu recebi as convites, eu tenho uns pulmões. Mário Santojal é o diretor, já foi dito, de um jornal super interessante, quinzenal, onde nós estamos convidados a colaborar e vamos ter que colaborar, chamado-se Sempre. Agora as pessoas vão escolher agora e não fazem para o par diário. Bom, O que é que se passa hoje? já está. Já está? Até o microfone estava assustado. O público vai aumentar, o público potencial. Isso é certo. Muito boa tarde. Eu, quando recebi este convite, fiquei entre o surpreendido e o intimidado. Surpreendido porque percebi rapidamente que era um estudo académico de autoridades profundamente estudiosas e sabedoras de um assunto cada vez mais importante na vida portuguesa e, pode dizer, não só portuguesa, mas o que interessa aqui para o caso é português. E eu tenho desde que me conheço e desde que recebi dos meus pais uma certa maneira de ser, eu recuso-me a pretender ser, a parecer melhor que o que sou. Eu não quero parecer melhor que o que sou. E eu nunca quis parecer mais que sei mais do que sei. E, portanto, esse lado de alguma à vontade com que eu posso comparecer numa reunião de especialistas, de autoridades, representa simplesmente essa base. E, portanto, há aqui intimidade. Também me intimidei logo. Eu tenho uma velha admiração aqui por São Vila Verde de Cabral e encontrei aqui o nosso António Barreto. E, portanto, eles são pessoas que eu nunca sei bem, ou sei mais ou menos o que é que as pessoas fazem, o que é que as pessoas dirigem, ouço e tal. Mas para eles, estejam onde estiverem, é o Vila Verde de Cabral, o António Barreto. É sempre o António Barreto, não sei. E é assim que o comum dos portugueses os conhecem. Não é o Sr. Presidente isto, o Sr. Presidente também é assim, mas é sobretudo o António Barreto e esse, porque já andam cá há muitos anos a demonstrar-nos imensas capacidades e a dar um risco cultural neste país que não é possível. A minha dedução foi, eu sou convidado, primeiro, eu sou das pessoas que estão nesse setor da vida e portanto, eu sou um desses tipos séniores, vai lá para o lugar. Outra coisa é porque comecei a figurar e figurar é fazer figura, não é? De diretor de um jornal, está aqui uma jovem jornalista que se dedica realmente ao estudo deste setor da população. Como sabem, quando se me fizeram esta proposta, porque a ideia não foi minha, a primeira coisa que eu disse, meninas, fazer jornais de papel agora é realmente uma coisa completamente ao contrário do vento, porque os jornais estão para acabar, não estão para começar. Bom, e elas insistiram, e eu disse, talvez não seja bem assim como eu estava a pensar, porque a população a quem nós prioritariamente nos vamos dirigir é uma população que se habituou ao longo da sua vida a ler jornais de papel. E, portanto, este jornal não faria sentido há 30 anos, quando a população, eu vou dizer sénior para simplificar, a população de reformados ou de terceira idade era minoritariamente leitora de jornais ou de livros. Era uma população, os 65 e 70 anos de há 30 anos não tinham, como os que têm hoje, uma grande quantidade, uma grande percentagem de pessoas que se habituaram a ler ao longo da sua vida. Este jornal há 30 anos não tinha nenhum sentido. E daqui a 30 anos também já não vai ter em papel. Daqui a 30 anos já não vai ter em papel, porque neste percurso dos que são agora jovens ou relativamente jovens, já não há esta habituação do papel que se tinha quando eu tinha essa idade. Depois, o que isto me suscita, eu peço muito, enfim, pelas minhas próprias observações, e eu acho que houve um grande...
a política, a política no sentido dos organizadores das sociedades, teve um tempo que não percebeu o que se ia passar. E não percebeu o que se ia passar porque a ciência, aliás já o referiu António Barroso, a ciência e as várias ciências estavam a conduzir a humanidade para patamares de idade muito mais avançados do que os que eram. E não se preparou, ou não se pensou, eu não gosto da palavra atempadamente, parece que agora sempre muito mas não, muito tempo isso não se teve em conta que a idade possível, a idade média de vida, que ia-se dar uns saltinhos e muito rápidos. E, portanto, esta, completamente não foi agora que se fizeram, não são os primeiros estudos, mas é agora que há ou há poucos anos para cá, que há uma verificação que 1/3 da população portuguesa, portanto, tem mais de 65 anos, ou coisa que o valha. E isso tem necessidades absolutamente diferentes de organizar uma sociedade contemplando isso. Há aqui, no que foi dito, eu também quero dizer que há uma coisa que me tira com qualquer complexo de inferioridade. É que todas as conclusões que os autores estão a fazer, já vou saudar especialmente, foi depois de terem feito os inquéritos. E depois, eu como ainda não li o livro, não posso ter as mesmas conclusões. Só e vou fazer esta coisa. O que me falta compreender, talvez por ignorância do que se tem feito, é que há anos que eu ouço falar no dietista, na corrida, na marcha, no movimento físico, no exercício, na atividade. E eu, neste pequeno espaço que é o círculo das pessoas, minhas amigas e das minhas coisas, vou compreendendo que há uma outra realidade também, que é a mental, que é saber envelhecer. É a pessoa ter a consciência desde muito cedo que todos os anos faz anos e que todos os anos está mais velha. E aparece, de repente, surpreendentemente velho. Não é surpresa nenhuma. Quer dizer, eu desde os 6 anos sabia que de 70 anos depois fazia 76. Bom, mas eu não mas parece que algumas pessoas de repente descobrem um drama inesperado nas suas vidas. Que é e então entra-se numa amargura e numa decadência espiritual que muitas vezes leva a não se fazer o trabalho ativo, porque tudo deixa de interessar, porque já não sou tão bonito ou tão bonita, porque já não sou capaz de engatar, porque não sei o quê, e porque não. E essa preparação para esta coisa absolutamente inevitável da vida, que é cada vez que nos cantam os parabéns a vocês, diz já estou lixado, é mais um ano. Bom, então isso é uma coisa que eu, a avaliar por esta coisa tão minguadinha, que é um círculo de amigos, onde os tenho, alguns muito alegres e corajosos e compreensivos de que todas as idades podem ser idades felizes, todas as idades têm os seus lados bons, se nós os tivermos dentro da cabeça, e também colidem comigo outros que desde os 50 já estão a fazer drama da idade ou das suas coisas. Falou-se há bocadinho no aspecto que as senhoras muitas vezes são mais sensíveis a esse lado que é o lado físico, a beleza feminina, não sei o quê. Porque, efetivamente, mas isto também não é sempre assim. Não pode ser sempre assim. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, nos meios onde eu tenho andado, nas televisões e coisas ligadas aos espetáculos e às coisas, porque há uma parte de pessoas para quem o orgulho todo está no seu lado físico, está na sua beleza física, está em tudo aquilo que se depende com o sentir-se admirada, desejada, não sei o quê, e isso depois vai-se esboendo. Eu tenho uma pessoa que é da minha terra, que se chama Eunice Munhoz, que tem 86 anos. E simplesmente a carreira dela de jovem atriz não foi feita à base dessa aparência física, dessa coisa. Ninguém queria namorar com a Eunice Munhoz, acho eu, não sei, deve ter namorado. E então,
mas tinha uma coisa que a mantém ativa e feliz por um triunfo que não tem que ver com a aparência física, tem que ver com o seu facto de ter a mente, ter um talento, ter explorado o seu talento, ter desenvolvido as suas enormes capacidades de artista e, portanto, chegar-se a essa idade. É efetivamente que há jovens atrizes hoje a quem pode estar destinado o mesmo destino, mas há outras que depois à 17ª ruga dizem, pá, agora foi uma má nova. Isso faz parte deste mundo de aparências em que eu muitas vezes me movo, que é esta coisa da imagem, da aparência das coisas, e a gente sente que, pronto, a aparência também tem um lado, porventura, importante. Bom, eu não devia ter nenhuma preocupação com a aparência, mas eu não saio de casa como estou vestido em casa, se calhar, não é? Vou, não vou levar esta camisa, está toda mordada, este casaco, esta coisa, não sei o quê. Não fiz a barba, não sei o quê. Bom, portanto, há sempre uma ideia, há sempre uma preocupaçãozinha de que aqueles que nos vejam com bons olhos, nos vejam mais. E, portanto, esse lado da aparência não é de negligenciar. Acho que as pessoas também devem tratar, em qualquer altura, fica-lhes bem tratar de ter uma boa aparência, se isso se refletir num bem-estar. Se a pessoa se sente que está bem, que tem aquela coisa, se sente bem com o que tem vestido ou o que tem penteado, não sei o quê, isso também está dentro da cabeça. Sente que o bem-estar é maior. Mas eu desvio-me aqui um bocado desta coisa do envelhecimento ativo, porque eu bem sei que só tenho 77 anos, mas ainda não deixei de trabalhar. Ainda não deixei de trabalhar e não me lembro de momento nenhum da minha vida, ou ano nenhum da minha vida, em que tivesse um mês de férias. Isso é quase impensável. Porque primeiro, a minha vida não me permitiu isso. E depois eu também não queria. Porque não sou capaz de estar um mês sossegado num lado, não sou capaz. E eu vou contar uma história pessoal que até nem. Eu uma vez trabalhava ali no Diário de Lisboa, onde o via lá muitas vezes. Não, meu irmão. O irmão, bom, esse trabalhou comigo, mas também apareci lá. Esse trabalhou comigo. E estava lá o Urbano Tavares Rodrigues e tinha muita gente das coisas. E eles pediam-me, estava o Castrinho, era uma redação muito coisa. E eles pediam, quando é que escreves um livro? Quando é que escreves? E eu digo, estás cheio de livros, estás cheio de livros, isto não. E porquê é que eles me diziam isso? Porque no espaço dos jornais, o jornal é em princípio, a verdadeira função do jornal é informar, e é informar de uma forma em que se não perceba que a informação está dependente do parecer de cada um, é informar, a notícia é uma notícia, a notícia é uma notícia. A minha grande bíblia era o Le Monde, porque o Le Monde não trazia adjetivos de juízo de valor nas notícias. As notícias era uma coisa seca, factual. Mas quando se escrevia uma crónica, que já é uma coisa pessoal, sai-se do reflexo puro da realidade, ou, tanto quanto possível, para uma coisa que é a pessoa que pensa, a pessoa que se entrega à crónica. E, portanto, já não é uma coisa anónima, porque a notícia, ao não conter juízos de valor, pode ser anónima, mas continha, é a opinião pessoal e, como tal, era e devia ser assinada. E eu fiz muitas crónicas ao longo da minha vida nos jornais, e parodiava um bocado. Eu gostava sempre de parodiar e ver as coisas pelo lado mais fresco e mais caricato às vezes da existência. E depois uma vez que fui para o Algarve com a família, eu não gosto de ir à praia. Gosto de ter ido. Depois de voltar da praia digo, foi bom ter ido. Mas enquanto lá estou, aquilo é muita areia e é muito sol, é muita coisa. E aí o terceiro ou quarto dia, a minha família, estávamos ali num aldeamento turístico, digo, vamos lá, aqui não. E comecei a rabiscar uma coisa, ali uma coisa, não sabia bem o que era, e fiz um livrito, sem nenhuma presunção que não fosse divertir os meus amigos, o círculo dos meus amigos, sem nenhuma presunção. Há duas frases que têm dois que's, e sei eu hoje, já não começo isso, e então, nenhuma presunção de que não fosse uma paródiazinha.
E agora, eu já escrevi bastantes livros, vários livros, mas eu não me liberto daquele. Não me liberto daquele e eu, em toda a parte que vou, tem a Crónica dos Bons Malandros, e eu não consigo fugir da Crónica dos Bons Malandros, que são os tipos que eu, ao mesmo tempo, adoro e odeio. Adoro porque eles me abriram as portas de milhares de casas portuguesas. Foram eles que me abriram a porta, com chave falsa, certamente, e então eu estou em milhares distantes das casas portuguesas por causa dos Bons Malandros para mudar. Ao mesmo tempo, eu digo assim, mas aquele que eu escrevi a minha gota, ninguém fala nisso. Bom, mas então, pronto, paciência. Mas para isto, para dizer que essa minha necessidade de estar a fazer qualquer coisa, nessas férias deu-me para fazer isso, deu-me para fazer aquela brincadeira. Tenho alguns retiros, mas não consigo aguentar muito tempo. Não consigo aguentar muito tempo porque depois falta-me. Até me falta Lisboa, até me faltam os quiosques onde compro os jornais, até me falta a minha vida normal, até coisa de tal. Mas isso são as minhas próprias coisas. Entendo, no entanto, que se eu não tivesse esta vida ativa, que no meu caso não é forçar, não é? Vou ter vida ativa porque faz bem. E, portanto, vou fazer um esforço para ter. Eu não sei de ter vida passiva. Eu tenho uma dificuldade muito grande de vida passiva. A não ser quando vou ver a bola e tal. Mas, de uma maneira geral, estou ativo. E eu tenho estas conversas com esses meus amigos menos consoláveis por esta coisa fantástica que é tão natural, que todos sabíamos antecipadamente que à medida que o tempo passa temos mais tempo. Então, estou com imensa, já li, não aqui, mas lá para aquelas máquinas chamadas computadores, que eu tenho uma dificuldade grande em me adaptar, porque um tipo chegar à minha idade tem uma vantagem, tem muitas desvantagens, naturalmente, tem uma, que é comparar gerações, comparar épocas que a gente viveu. Portanto, eu nasci numa época, na década de 30, a quantidade de coisas que eu já tenho para comparar, que eu vivi diretamente, não é ler nos livros, eu vivia estas bolas. Eu nasci na fronteira, quando disparou a Guerra Civil de Espanha, fugiam os espanhóis para a minha casa, e para todas as casas da Amareleja, porque eu nasci em Moura, mas Moura era ao frente da costa da Amareleja, e portanto eu fui para a Amareleja. E então entrava gente espanhóis a fugir, ninguém perguntava de que lado fugiam. Eram pessoas que fugiam da guerra. E as casas da Amareleja estavam repletas de espanhóis. Tudo com uma coisa que agora a malta usa muito, os ténis e tal. Naquele tempo era uma coisa chamada sapatilhas. As sapatilhas, que era o único calçado que se via nos pés dos espanhóis. E portanto eu digo, quando... Em 39 eu tinha 3 anos, mas devo ter esfregado as mãos dali e digo, que fica, acabou a Guerra Civil de Espanha. Começa a Segunda Guerra Mundial no mesmo ano. Começou no mesmo ano, eu digo, não me safo nisto. Bom, eu depois fui para o Algarve, onde vivi muitos anos, e também conheci aquele período da guerra, que se há as senhas, comprar as coisas e tal. E portanto, ao longo da minha vida, vou tendo sucessivas coisas. Uma das mais embaraçosas para mim foi esta, de há 15 anos, mais ou menos, que foi a chegada brutal das tecnologias. Eu estou ali a ver a minha querida menina Filipa, deve já se estar a rir, porque eu e as tecnologias não temos propriamente uma incompatibilidade, mas eu às vezes entro no gabinetezinho onde tenho o computador e eu entro e ele já sabe eu. Assusta-se. Porque há realmente aquelas coisas que vêm da minha infância, da minha habituação, de tudo em que eu me formei, que é escrever à mão. Muitas vezes já me têm dito, já me foram dizer assim, aqui um autor que escreve à mão, assim como fosse. Mas eu sinto que escrever à mão é uma coisa, primeiro ainda não é proibido, e depois tem esta coisa natural, que é a minha mente comanda-me o braço, sem eu estar à procura do H nem do L, como acontece no computador. Eu faço automaticamente aquilo, pronto, e chego a ter um caderninho
uma mesa de cabeceira e sem acender a luz, tomo notas. Bom, coisa impossível de fazer. E eu penso que nós podemos ser, ou devemos ser, essa coisa que vai recebendo de cada época, que vai vivendo aquilo que ela nos oferece, sem deitar fora completamente aquilo que era a nossa meninice. Exatamente como os estados, como a nossa condição de seres humanos. Um tipo pode ter 70 anos, mas continuar a gostar de coisas de quando tinha 8 ou 10 ou 12. E uma das coisas que eu noto é o paladar. O paladar é uma coisa fantástica. O paladar foi a mais pérfida invenção de Deus. O paladar... Deus de repente descobriu que o homem já não precisava trabalhar para comer, comia o que tivesse à mão. Agora vou-lhe dar o paladar e o gajo vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar para ganhar, para comer coisas de que gosta. Bom, se não fosse o paladar, os nossos almoços e jantares eram todos iguais, o que era uma grande chatice, mas era muito mais económico. Bom, então o paladar foi essa coisa extraordinária. Mas o que eu digo isto como exemplo, mas ao longo da nossa vida, acho que devemos... Eu tenho muitas coisas de que... Não é preciso o canal memória para me dar coisas que eu digo, que giro que era isto. De vez em quando vejo o cinema, os velhos filmes de coisas, às vezes, como eu me delicio, que eram filmes de há 30 ou 40 anos, que me deliciaram na altura e continuam a deliciar-me. E livros, naturalmente, eu acho que sempre se escreveu muito bem, e certamente também muito mal, mas sempre escreveu muito bem, e eu pego, ainda ontem fui a Óbidos, e eu quero dizer que em Óbidos já estão a nascer, já há 9 livrarias em Óbidos, e vai ser a capital portuguesa das livrarias, porque é uma ideia que não é inédita universalmente, mas que eles estão a fazer em Óbidos. Há uma livraria dentro de uma igreja, que é um espetáculo. É a primeira vez que um gajo lhe apetece benzer só entrar na livraria. É uma coisa notável. É Óbidos. E há inscrições já. E é uma coisa notável. Pode falhar, mas eu acredito que aquilo tem muita coisa. E lá estive a ver velhos livros, eu sei muitos livros antigos, muita coisa. E digo, já está há tanto tempo, olha, este nunca cheguei a ler e gostava tanto de ler. Bom, mas vejo pessoas e tudo. E, portanto, o que eu queria dizer, e não o disse bem, é que devemos manter, não deitar fora aquilo que fomos, manter muitos dos nossos prazeres, daquilo que fomos, e olhar amavelmente para o nosso passado, e extrair as boas coisas que teve o nosso passado, e olhar com alguma, isto foi um tempo de giro, e há uma dessa de coisas. Depois há o outro lado, que é evidente que quando eu começo a olhar para o meu passado, digo, olha, este já morreu, olha, aquele não sei o quê, aquele foi-se, aquele não sei o quê, e depois vem o lado muitas vezes amargo, mas só é amargo porque ainda é difícil libertar-nos completamente desta dramatização, se calhar em Portugal, nos países latinos, mais que noutros lados, que é... que a vida não tem um fim. E, portanto, se nós soubermos que antecipadamente, como uma coisa, eu já fui a funerais e despedir-me. Trabalhei anos ao lado do Carlos Pinto Coelho. Anos. E um dia estou a ver televisão e aparece no rodapé, morreu Carlos Pinto Coelho. E eu digo, deve ser outro. O Carlos Pinto Coelho, 2 meses antes, tinha estado a apresentar um livro meu. E estávamos muito divertidos e divertimos muito nesse dia e estivemos muito bem e tal. 2 meses antes. E eu, assim, e depois, pronto, foi um choque, é sempre um choque. E eu já ouvi uma senhora, com uma cara torturada. E eu disse, o que foi? E eu estava assim, o meu avô, então, como lá foi o meu... Então, mas que idade tinha o senhor? Tinha 94. Bom, então... Então, quer dizer, há
essa nossa... E eu tentei compreender. Aquela menina, aquela senhora, não estava a chorar um homem de 94 por aí. Ela estava a chorar um homem que sempre conheceu. Estava a chorar um amigo ao longo da vida dela. Um homem que foi carinhoso, que foi não sei o quê. E estava a lembrar-se de todo o passado de que esse avô fazia parte como um elemento importante e como um elemento carinhoso. E portanto ela chorava um tempo, chorava uma época. Não foi só o avô que desapareceu, essa época já tinha desaparecido. O facto de eu tenho aqui a Filipa é uma das jornalistas que faz e com brilho o Jornal Sénior, e eu agora, se ao princípio tinha um enorme antes de começar tive umas enormes dúvidas naquilo, depois fui-me habituando a estimar e sobretudo ver a forma como empenhada e sábia, são boas jornalistas ainda por cima, como fazem aquilo. E portanto eu quando me perguntaram, saiu o primeiro número, e eu mal o vi que andava para o Porto, e andava para Braga, e andava não sei o quê, e perguntaram-me, então o que achou do jornal? Eu digo, pá, até é muito melhor do que eu pensava. E continuo a achar que melhor do que eu pensava. Todavia, também tenho aqui uma testemunha, eu lembro sempre isto. Esse jornal é jornal para estas cavalarias altas. E deve ser jornais depois que se interessam todo por este problema sério que é. Mas também tem que ser um jornal que não seja afastado pelos outros, por ser demasiado académico, por ser demasiado especialista, por ser demasiado... E, portanto, pode trazer isto. E tem que também trazer uma coisa chamada o prazer da leitura. Que as pessoas gostem de ler coisas nos jornais, sejam entrevistas, sejam reportagens, que depois dão o suporte e a coisa de ler as coisas realmente mais importantes do que as ligeirezas que se podem ter. Mas as ligeirezas também fazem falta. No meu entender, uma das maiores, eu vou dizer uma barbaridade, e estou aqui entre dois homens extraordinários, no meu entender, há alguma intelectualidade portuguesa, a certa altura, cometeu um erro, que é o daquelas locomotivas que se afastam das carruagens. Iam demasiado avançadas, com o andamento, e a malta das carruagens não conseguia acompanhar. E quando as locomotivas deram por ela, estavam sozinhas. E as carruagens tinham ficado cá para trás. E eu sempre disse, calma aí, porque a verdadeira função é levar os outros para cima e não deixar os outros para trás. Não tive estas conversas muitas vezes, continuo a pensar isso. Hoje é muito mais notório que há enfim, um maior número de pessoas que têm essas capacidades e esses conhecimentos que já pertencem ao saber e à intelectualidade, que estão perfeitamente juntos das locomotivas que dão alma a estas coisas. Portanto, eu sou, acima de tudo, um velho jornalista que escreve histórias, já escrevia histórias antes de ir para o jornalismo, que tem um sentido da vida que se enquadra em algumas das recomendações deste estudo, porque pratico alguma atividade, e não desgraçadamente essas, mas talvez essas do andar muito a pé e tal, e nesse aspecto dos cuidados físicos não sou de maneira nenhuma um exemplo, mas estou a fumar menos, e então também só fumo há 62 anos, e então não sou propriamente um exemplo, mas tentarei agora, não só por isto, mas por ver que cada vez há mais consciência disto, do que é esta grande área daquilo que se chama os T mais de 65, e que tem muito, há muita gente que pode dar coisas extraordinárias a este país. Gente como, eu vou dizer talvez a minha inconveniência, este governo, eu não sei se ainda há, mas olha, eu sou tanto para a malta nova,
Toda a gente que trabalhou comigo sabe como eu puxo e quero a malta, não. Mas às vezes faltam os cabelinhos brancos a acompanhar. Porque senão aquilo pode se tornar numa rapaziada. Bom, e eu sempre dei muito bem com os novos, visito muitas escolas por esse país, muitas escolas, e dou-me muito bem, sim. Agora, que não se vê também a inversa, dizer assim, então aqueles já foram, agora somos nós, vamos misturar isto, e vamos que cada um transporte para uma tarefa que é comum, alguma coisa que é o saber dos anos, o saber dos tempos, o saber das épocas, o saber dos... Eu já vi uma jovem jornalista perguntar: quem é este general Ramanianes? Porque nas redações de repente rejuvenesceram de tal maneira que falta um tipo que tenha mais de 40 ou 50 anos, que diga, espera aí, há outras de outra natureza, mas há, e essa coisa do papel. Eu vou contar uma coisa, não é uma história minha, contou num dos seus livros o Onésimo de Almeida. O Onésimo de Almeida é um homem que anda, é um escritor excelente, é um cronista excelente, ele é professor da Universidade nos Estados Unidos, açoriano, e anda sempre à procura de assuntos, de episódios que ele vai conhecendo e que lhe parece que são crónicas. E então há uma altura que há um senhor que era um sábio, era um sábio muito sábio, e até os outros sábios que escreviam coisas e teses e coisas não avançavam sem ir a opinião dele. O Sr. Professor pensou, eu não avanço para o senhor me ver aqui. Bom, e o homem recebia coisas e coisas. O resultado, ele tinha uma secretária espantosa, era uma máquina, mas a mulher já não aguentava tanta coisa que ia receber. Até que um dia ela disse-lhe: olha, senhor professor, sabe quanta estima eu tenho por si, quanto respeito, quanta consideração, mas se não me deixar deitar fora metade destes papéis, eu vou-me embora. Então o homem ficou alucinado. Para quê? A menina deve ter dormido mal. Eu não vi nada, amanhã falamos. Ela veio no outro dia, deixou, sabe quanta estima eu tenho por si, quanto respeito, quanto carinho, mas se não me deixar deitar fora metade destes papéis, eu vou-me embora. E aquilo repetiu-se todos os dias, isso não deixava. Até que o homem disse: vencido. Está bem? Ele lá fora metade dos papéis. Mas olha, o título não vai se botar. Por aqui estão os 10 caras no papel. Portanto, pessoal, quero dizer que eu já aprendi, comigo já aprendeu, certamente, mas eu aprendi e aprendi. Posso tirar aqui uma nota de uma observação sobre é que nesta assistência que dei aqui e atendendo o título do livro, eu vejo que as senhoras são todas todas jovens. E as senhoras também vai a falar. Bom, então, o que eu gostaria é que todo o êxito dos vossos trabalhos, porque isso não é o êxito, há pessoas que têm o êxito não é uma coisa pessoal, é que vai ser em benefício de outras pessoas. E há determinadas funções e atividades que, se tiverem êxito, é para eles. É também para eles, mas é isto que eu tenho ao considerar de intimidade. E quando digo que o nosso professor, eu disse: já, como é que pode estar a chegar? Muito obrigado. 40 anos de conhecimento. Você continua a falar certamente da minha idade, estão aqui com alguns pessoas mais velhos. Mas é um particular quando ela há 30, 20 anos, esta discussão apareceu com frequência. Além das experiências escritas em latim, onde ele foi, aliás, mais
16 horas, eu vou, se me derem o privilégio, vou continuar a conduzir esta reunião, vou talvez abrir a possibilidade de 2 ou 3 pessoas fazerem perguntas, qualquer dos 3 aqui presentes. Vou usar também um privilégio meu, porque eu próprio, já que uso a palavra, gostava de deixar uma observação e 2 ou 3 perguntas. A observação é a propósito de uma alusão que o Mário Portugal fez à Miss Munhoz. Eu gostei de ouvir à Miss Munhoz. Eu gostei de ouvir, eu sou admirador da Miss Munhoz há muitos anos, ela é uma muito boa atriz, ativa que é muito tarde na vida, muito bonita, e uma bela pessoa, uma bela mulher, uma bela pessoa, uma grande atriz. Mas o Mário fez alusão a ela com um grau de bondade. O Mário é uma pessoa que sabe que eu não pratico com. Uma das mais odiosas crueldades resume-se em 2 frases que eu vou dizer. De uma mulher com 60 ou 70 anos, diz quase sempre que bonita que ela era quando era nova. E de um homem com a mesma idade, diz que bem que está a ficar com a velha. Isto, do ponto de vista da justiça estética, isto é uma coisa terrível. Todos vocês ouviram o que eu acabei de dizer agora dezenas de vezes. Eu gostava de deixar uma pergunta ou 2, pedindo ao Manel e ao Pedro para tentarem ser um bocadinho menos sociólogos e mais específicos, mais concretos. Primeiro ponto. Eles sugerem ou deixam entender, mais o Manel do que o Pedro, que querem libertar a idade de reforma. Isto é, não há idade para a reforma. E a reforma, sendo um direito abstrato, passará a ser uma faculdade concreta, se eu bem percebi. E pode haver reforma aos 65, aos 68, aos 70, aos 72, ou nunca. Eu gostava que eles fossem um bocadinho mais explícitos nisso. A segunda pergunta diz respeito ao limite máximo de montante de reforma. É um dos problemas difíceis de tratar em Portugal. Há implicações, há quem diga que isto é uma medida de esquerda que difere a direita ou vice-versa. Eu não acredito que seja exatamente só uma coisa ou outra, e gostava que fosse um bocadinho mais explícito também. E finalmente, gostava de os ouvir com total liberdade pessoal, como sempre. Os últimos anos têm sido bastante penosos para muitos grupos sociais, para toda a gente, e para muitos grupos sociais, e particularmente para grandes grupos de reformados, pensionistas e reformados, que são muitos milhões, como sabem. E há qualquer coisa que me deixa perplexo, é que tem sido fácil bater naqueles que têm menos capacidade de ação coletiva. Porque é verdade, gostemos ou não, queiramos ou não, é verdade que pessoas com 65, 70, 75, 80, 85, que já são milhões e que pesam no voto, que pesam nas eleições, e de que maneira, mas também é verdade que, do ponto de vista da ação coletiva e da ação organizada, estão evidentemente muito aquém de outros grupos. E talvez seja uma das razões pelas quais, quando se trata de levar pancada, levam mais pancada que os outros. Aqui ficam 2 ou 3 questões para vocês, e eu, antes de vos dar a palavra, se me permitem, pergunto à sala se algum dos assistentes gostaria de pôr 1, 2, 3 perguntas. Ao Pedro, ao Manel ou ao Mário. Faz favor. Se conseguir projetar a sua voz. Boa tarde, eu chamo Maria João Quintela. Antes de mais, quero congratular-me por estar aí, por ter tido o privilégio de ser convidada a estar presente. Eu não tive ao longo da minha vida de 20 e tal anos de luta pela dignidade dos mais velhos em Portugal o privilégio de privar com nenhuma das pessoas que estão presentes, aí nesse lado, mas é para mim um motivo de grande satisfação ver ao ponto a que chegou o interesse pelo estudo dos mais velhos
pelos percursos dos mais velhos e as perguntas que se põem relativamente aos mais velhos que antes não se punham. Isto é, seria se estava decidido. Uma das coisas que queria perguntar era ao professor Vilarejo Cabral, relativamente a este particular, eu não gosto muito de falar, já que se fala de mais velhos, logo de reforma, mas como isto está sempre ligado e a gente não se vê livre destes estigmas, naturalmente que a pergunta põe-se. Uma delas é relativamente à proposta que se podia ou não fazer de, na legislação, não se pôr a diferença entre vida ativa e não ativa. Isto é, quando se diz vida não ativa, parece que deixa de haver atividade. Porque uma pessoa só tem atividade desde que tenha um trabalho, especificamente remunerado, ou um trabalho enquadrado dentro dos parâmetros considerados como trabalho. Segundo, também gostava de saber se, qual é a sua perspectiva, não sei, vou aprofundar isto porque é muito interessante, porque eu já li, bebe-se todo o livro, devora-se, mas esta questão do aumento da idade de reforma ou não, ou à la carte, mas o aumento da idade da reforma, um dos dados que vai dar, penso eu, pergunto, é menos tempo para cuidar dos netos. De facto, se os avós também não cuidarem dos netos, os mais novos também não poderão ir trabalhar. Será assim ou não? E quando se decide sobre a idade da reforma, sim ou não, à la carte, mais ou menos, tem que se ter em conta muitas coisas para além daquilo que é e o que fica das contas de sustentabilidade. É assim ou não é? Muito obrigado. Mais uma pergunta? Faz favor. Muito boa tarde. Eventualmente, permita-me para começar aqui a apresentar os meus parabéns à mesa e à Fundação. Eventualmente, a questão que eu vou colocar para o Sr. Professor poderá ser respondida por qualquer dos elementos da mesa e, eventualmente, poderá estar respondida no próprio livro, se assim for. Eu peço desculpa por isso. Paramos com uma questão de investimento em contexto organizacional. O que é que eu pretendia perceber era qual é a opinião, a forma como uma organização lê o papel dos seus respectivos constituintes e a forma como eles encaram todo um processo de envelhecimento enquanto constituintes ativos nessa mesma organização. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou talvez dar a palavra primeiro ao Pedro, depois ao Manuel e de qualquer maneira ao Mário também, para a sua intervenção. Pedro. Eu acho que todas estas questões estão ligadas de formas diferentes, mas articulam-se umas com as outras. Em primeiro lugar, eu creio que, começando pela questão que o António Barreto colocou, eu penso que é importante distinguir entre a questão da reforma e a questão do prolongamento da vida ativa. Acho que são duas problemáticas diferentes. O que torna a reforma um bocado problemática é a conjuntura atual. O problema de fundo que penso que está sobre a mesa na questão do envelhecimento não é tanto a questão da reforma, essa vem por arrasto, mas o principal problema é o alongamento da vida. Isso é que é a grande novidade. E o alongamento da vida coloca imediatamente o problema de saber o que é que estas pessoas fazem. Porque as pessoas cada vez se envelhecem, vivem mais, têm melhores condições de saúde, têm mais tempo para viver, e o problema é discutir o lugar dessas pessoas na própria sociedade. E o envelhecimento e as teorias do envelhecimento ativo começam por repensar o papel e o lugar das pessoas mais velhas na sociedade e consideram que a melhor forma de integração continua a ser a vida ativa. Por várias razões, designadamente pelo contributo que dão à sociedade, pelo contacto que mantêm com os outros, pela questão da própria participação. E, portanto, a ideia trata-se, no fundo, de saber como as pessoas podem continuar ligadas aos outros. E, nesse aspecto, o envelhecimento ativo é uma forma de equacionar o lugar das pessoas
mais velhas na sociedade. Isto põe logo em evidência um problema que foi focado por si, que é o problema do envelhecimento da força de trabalho. E o envelhecimento da força dos ativos coloca também o problema de saber qual é a política de idade. Porque à medida que as pessoas vão envelhecendo, mesmo trabalhando, a capacidade de responder vai sofrendo os efeitos da idade. E, portanto, não podemos esperar que uma pessoa aos 50, 60, 70 tenha sempre a mesma resposta. E daí a necessidade de os contextos organizacionais desenvolverem políticas de idade que adequem a força de trabalho aos condicionalismos da idade que, evidentemente, existem. E é interessante ver que, portanto, toda esta discussão que está a ser feita em torno do prolongamento da vida ativa tem muito mais a ver com, isso é dito no livro, com a questão das reformas e não com esta questão que eu penso que é fundamental, que é perceber como é que se adaptam as condições de trabalho à própria idade. Porque sem isso não pode haver prolongamento da vida ativa. Não se pode exigir que as pessoas continuem a ter o mesmo desempenho como se os efeitos da idade não se fizessem sentir. Há, portanto, que articular isto numa política de idade, que não está, evidentemente, a ser equacionado na sociedade portuguesa. E, portanto, o problema que a sociedade portuguesa levanta neste momento é o problema da reforma, que é calçado pelo problema da sustentabilidade da segurança social. Isso é que está sobre a mesa. E a pressão para o adiamento da idade da reforma é provocado pela questão da sustentabilidade e não tanto pela necessidade de integrar as pessoas na sociedade e por aí fora. E, portanto, agora, o problema do adiamento na atual conjuntura também é um problema extremamente delicado, a meu ver. Porquê? Porque o que está em causa também são as relações intergeracionais. Porque num momento em que temos altas taxas de desemprego juvenis, prolongar a vida ativa dos mais velhos, permitir que eles continuem, é, de certa forma, entrar também em concorrência com as gerações mais novas. E este problema está longe de ser equacionado e de encontrar uma justa resolução. Como é que podemos manter as pessoas a prolongar-lhes a vida ativa com taxas de desemprego juvenil tão elevadas como aquelas que se encontram neste momento em Portugal? Este é outro problema. Finalmente, ainda na questão da reforma, eu acho que temos que pensar que a reforma em si mesma, independentemente da questão do adiamento da idade de coisa, o que nós temos de pensar é a reforma num esquema totalmente novo, que em grande parte tem que ser feito. Nós temos que pensar que as pessoas têm que o tempo de serviço que conta para a reforma não pode ser ele próprio linear, que o tempo tem que ser adaptado à própria evolução da idade. Que a reforma não pode levar em consideração, por exemplo, o último ordenado que a pessoa recebe, porque o último ordenado que a pessoa recebe pode não ser o mais alto. Porque temos que adaptar os ordenados e os rendimentos a uma certa curva da idade, em que haverá um pico de trabalho, de capacidade, que ainda pode estar longe da idade da reforma. E os horários de trabalho têm que ser adaptados às capacidades das pessoas. E, portanto, o próprio esquema da reforma tem que levar em conta uma forma de organizar os descontos de maneira distinta daquela que tem sido adotada pelos sistemas da segurança social. E isso tem que ser levado em conta e terá que ser, a meu ver, repensado. E, portanto, eu não vou... A questão do investimento ativo é, no fundo, pensar a transição entre o trabalho e a inatividade de uma forma muito mais flexível, abarcando diferentes hipóteses e possibilidades. E isto terá que ser discutido e terá que ser elaborado em termos diferentes daqueles que atualmente conhecemos. Porque assim não conseguimos, sem essa flexibilização, não conseguimos resolver o problema da sustentabilidade da segurança social. Fico por aqui. Obrigado, Pedro. Manuel. Algumas questões o Pedro Moura já respondeu e melhor do que eu responderia. Trabalhou inclusive mais esses temas. No Instituto do Envelhecimento e no Instituto de Ciências Sociais há pessoas, aliás o Amilcar Moreira, que está ali escondido, trabalha especificamente nesta área, nas suas várias dimensões, e não como economista, embora haja sempre esta sombra
digamos, da sustentabilidade, mas o próprio Pedro disse que não é só a questão da sustentabilidade dos sistemas de segurança social que está em causa, mas é também a integração, quer dizer, dos mais velhos, se e quando, quer dizer, se desligam da forma fixa, digamos assim, do trabalho. Eu não faria senão... Por um lado é bom que as pessoas saibam que neste momento os pensionistas e reformados em Portugal representam provavelmente 1/3 do eleitorado português, que ainda por cima está mal calculado e que é menor do que aquilo que dizem, enquanto que os pensionistas e reformados já ultrapassaram os 3 milhões. Portanto, 3 milhões sobre 9 é, no mínimo, 1/3 e provavelmente 9 milhões são demasiados, é demasiado para o número real de votantes. Esta crise atual já está a acusar, nos últimos 2-3 anos, a diminuição da natalidade, enfim, o que vulgarmente se diz, mais corretamente, do índice de fertilidade da mulher fértil, do índice de fecundidade da mulher fértil. Já diminuiu. Entretanto, já aumentou o rácio de envelhecimento. O rácio de envelhecimento mede-se, é um número arbitrário, digamos, classificatório, o número de pessoas com 65 anos ou mais sobre o número de jovens adolescentes até aos 15 anos. Nós não chegámos aos 130, já ultrapassámos os 130 e todas as perspectivas, enfim, mesmo manipulando a questão das imigrações e emigrações, portanto, anulando, digamos assim, porque não sabemos o que é que se vai passar, mas o movimento demográfico em si mesmo já aponta para mais de 250 como índice de envelhecimento em 2030. Pelo caminho que as coisas levam, em princípio seria até provavelmente mais. Portanto, nesse sentido, o envelhecimento é societal, quer dizer, são as sociedades que se tornam mais velhas, não necessariamente nem mais doentes, nem mais incapazes, mas diferentes, e uma questão que o Pedro Moura Ferreira levantou é fantástica, quer dizer, mas há pouca literatura, quer dizer, inclusivamente sobre a modulação, digamos, que respondesse à sua questão. Há uma questão que é importante lembrar. Quando se fala do adiamento, protelamento de uma idade da reforma, esquece que as pessoas estudam hoje muito mais e que, mesmo adiando a reforma de uns anos, esses anos já estão, digamos assim, antecipadamente compensados, e isso não significa que necessariamente as pessoas vão trabalhar mais. O que não haverá é aqueles miúdos que começavam a trabalhar com 12, 13, 14 e 15 anos e que depois tinham que ir, quer dizer, no mínimo, quer dizer, até aos 65. Portanto, seria um equilíbrio maior, prevê-se, quer dizer, eu penso, quer dizer, que esta questão não vai ser resolvida aqui. Uma pergunta digamos, um desafio que o António fez, que é a questão, e também a Maria João Quintela, que eu gosto sempre de ver nas nossas atividades, e eu nas suas, porque é das pessoas que em Portugal se têm, aliás, batido por esta questão dos direitos, digamos, da dignidade dos mais velhos, que está longe de estar resolvida, embora nós possamos apostar que é um correlato do próprio, digamos, da própria melhoria das condições gerais, quer dizer, das pessoas e, no fundo, em última instância, até do próprio investimento ativo, quer dizer, acaba por ser um correlato. Mas, não esquecendo a questão do plafond, chamado plafond, portanto, digamos, um máximo das pensões de Estado, não é? Já existe na maior parte dos países hoje. Em Portugal está fixada a possibilidade da sua existência desde o governo Guterres, portanto, desde os anos 90, tem 15 anos, quer dizer, a possibilidade de criar um plafond, e o antigo secretário de Estado, Ribeiro Mendes, que agora é presidente do Inatel, escreveu até recentemente num texto a dizer que devia ser fixado já o plafond. Ele conhece perfeitamente as razões que legitimaram a fuga
perante essa necessidade, que, como digo, em França existe há 50 anos pelo menos, e sugeriu, mesmo que ele fosse fixado alto, o espanhol de 2.800 euros brutos, 14 meses por ano, deixava de fora pouquíssima gente, praticamente toda a gente recebe menos do que isso já, e muitos dos que recebiam mais já recebem menos, na verdade já foram reduzidos, portanto, neste momento é uma percentagem ínfima, digamos assim, da população portuguesa, e ele dizia que para, como, digamos, habituação, criar o princípio, e as pessoas ficarem a saber e depois irem-se preparando, digamos assim, para que os governos sucessivos baixassem esse encargo. Quem ganha acima, como acontece com os espanhóis, com os nossos colegas espanhóis, sabe isso, está preparado e poupa, e se não poupou, poupasse, quer dizer, se preferiu fazer outro tipo de aquisições, é com eles, e é o que acontece com os nossos colegas em Inglaterra, etc. Falo dos meus colegas porque é o que se conhece melhor. Portanto, eu penso que é um indicador importante. Pode até assumir, como assumia em França, não sei como é que funciona agora, que a gente pagava a segurança social um X até ao plafond e depois, com mais 1 ou 2%, quer dizer, entrava-se em regimes de capitalização, de mútuas, no caso francês, como era de esperar, com a mão do Estado francês por baixo, para, enfim, não jogarem isso tudo na bolsa e depois as pessoas que andaram a descontar não terem nada. Portanto, há uma questão que não foi falada, mas que está a aparecer, eu já lhe toquei quando disse o prolongamento das carreiras de aprendizagem, e é o problema da aprendizagem ao longo da vida. Já cá trouxe, já tive a oportunidade de trazer cá John Field, quer dizer, a ligação disso ao próprio capital social, que ele é um especialista. A Inglaterra é um dos países líder ao nível do lifelong learning, como eles chamam, portanto, a aprendizagem ao longo da vida, que tem a sua representação diminuta, mas importante. Tive a oportunidade de escrever um pequenino texto sobre esse tema para a RUTIS, portanto, a rede das universidades da terceira idade, e diferenciar, que diferencia, mas talvez fosse de reconciliar, existem as duas modalidades, aquilo que é um pouco, digamos, uma aprendizagem de conhecimentos úteis, que podem mesmo ser instrumentais, por exemplo, para uma prolongação de ocupações profissionais, de ocupações remuneradas, ou, digamos, associado ao turismo, à história da arte, quer dizer, as pessoas, digamos, frequentam cursos de natureza universitária, mas sem, digamos, os diplomas. Há essa panóplia, nós somos fracos, mas nós somos fracos aí como somos fracos, quer dizer, ainda em comparação europeia, quer dizer, a todos os níveis, quer dizer, de ensino. Digamos, falar no assunto é pô-lo a andar. A questão do respeito, da dignidade, do idadismo. O idadismo é um palavrão para traduzir ageism, que de resto ele próprio também é um palavrão, e que é, digamos, a discriminação, o preconceito e a discriminação em termos de idade, e que é estudada tanto para os jovens, tanto contra os jovens, como contra os velhos. Em Portugal não há discriminação, pelo menos reconhecida. Nós encomendámos um estudo, o estudo de envelhecimento com enfim, os encargos que tinha da parte da Fundação Gulbenkian, foi até a primeira iniciativa que tomou, existia um inquérito europeu sobre o tema e pedimos a colegas mais especializados que fizessem esse estudo, e esse estudo está feito, está disponível no nosso site. Ao contrário do que acontece em Inglaterra ou França, não há em Portugal... As pessoas, em todo caso, não admitem um preconceito contra os mais novos, mas há um preconceito ao qual as pessoas também fogem muito admitir, mas os idosos acusam, dizem ter sofrido mais, menos, e, sobretudo, reveste uma forma, digamos assim, não agressiva, que eu costumo chamar paternalista, e que se traduz muito, é o indicador que mais pessoas, digamos, arruma num campo idadista, é a pergunta, então, e as pessoas mais velhas, como é que é? Se eu empregaria uma pessoa mais velha em igualdade de circunstâncias com o mais novo? Não. E outra, os velhotes, tudo bem, são simpáticos, mas não contribuem, não trabalham.
Aquela ideia que agora os reformados reivindicam inclusivamente, nós contribuímos, queremos receber a percentagem correspondente àquilo que contribuímos, também não sabem fazer contas, mas não tem importância, há a ideia de nós contribuímos e os outros que dizem, quer dizer, eles encaram-nos como um peso na sociedade, um peso mais benigno. É muito o comportamento, por exemplo, em lares, em instituições destinadas aos próprios cuidados. Os cuidados são muitas vezes prestados de uma forma paternalística, diminutiva, que diminui, etc. Enfim, mas João Quintela é especialista dessa área, isso tudo pode e deve ser estudado. Portanto, existe, é reprimido, não é agressivo, mas então, a vozinha, agora já são horas e tal. Quer dizer, portanto, esse tipo, tu dizias as mulheres que eram bonitas quando eram novas, é um bocado a mesma coisa. Uma vozinha, não, despache lá, não posso ficar aqui a vida inteira à sua espera. Eu julgo que cobri o essencial das perguntas que foram levantadas. Nós temos muitos temas para trabalhar, nem todos são fáceis. Por exemplo, o estudo dos lares é muito complicado porque não se pode facilmente entrar neles. Já fiz algumas tentativas e foram porta fechada. Sobretudo, digamos, conseguir um número minimamente representativo, portanto não está aberto e não é com certeza nesta conjuntura que vai ser facilitado. Portanto, é um leque de questões. A questão que levantou dos cuidados, e termino com isso imediatamente, põe-me um problema. Se há uma coisa que chama a atenção nos lares, por razões inclusivamente económicas, é a falta de formação dos cuidadores. Que a maior parte das vezes, quer dizer, são mulheres, ganham pouco. A maioria delas parecem ser simpáticas e amigas, quer dizer, dos idosos, mas descambando com facilidade para o tal paternalismo. Ora, o que é que eu estou a dizer? Eu penso que há aí emprego. Se há um emprego, e aliás todos os jovens, milhares que hoje estão a fazer, em Portugal continua-se a recusar a licenciatura, mas por exemplo no Brasil temos aqui colegas que visitam o nosso instituto que sabem isso, não temos a graduação em gerontologia, só a pós-graduação, mas vai ter que arrebentar, não há razão nenhuma, são níveis. Pronto, uns sabem mais do que outros, os que tiverem mais vontade, talento, capacidade continuarão, e aí há um emprego. Quem vai pagar isso tudo, quer dizer, agora, por Deus, não entrar nisso, mas gosto do exemplo das americanas que nos contaram em Dijon, uma senhora já de uma certa idade, que se juntavam, compravam prédios, quer dizer, e geriam-nos coletivamente, quer dizer, e tratavam dos cuidados e tratavam de tudo. Exatamente. Portanto, uma autogestão de pessoas com capacidade, desde logo, intelectual, mas também alguma capacidade financeira, mas talvez haja bancos lá na América que emprestem a pessoas que têm pensões, que são capazes de assegurar o pagamento do empréstimo, etc. Quer dizer, nada disso é impossível de calcular e o Amilcar já vou pedir isso, quer dizer, para a semana, para fazer contas como é que isso se pode... Ou seja, também há a ideia de que o Estado vai pagar os cuidados e que as pessoas não vão, digamos, contribuir nada para isso, na conjuntura presente, parece-me completamente irrealista. Mas, em compensação, pensar em modalidades que sejam ao mesmo tempo geradoras de emprego para os mais novos é uma maneira de responder, quer dizer, ao problema do conflito intergeracional que está aí. Ele está aí. Quer dizer, está encapotado. Nós não somos muito de conflitos.